Take 2. Como eu estava falando no vídeo, antes do celular bloquear enfim. Eu passei a maior parte da minha vida tentando me adaptar ao jeito que as pessoas gostariam que eu fosse, que eu fizesse as coisas. E isso, eh, claramente ia dar ruim em algum momento. E esse é o momento. Não é agora que começou, mas eu tô numa fase agora que não dá mais pra continuar, que não dá mais pra deixar isso acontecer e eu vou lutar bastante agora pra poder sair dessa fase e pra ultrapassar certas barreiras que eu criei por conta própria e muitas que as pessoas, por conta dessas exigências, muitas vezes tóxicas, fizeram com que eu chegasse nesse nível que eu tô hoje. Então, mas inclusive, gravar esse vídeo nesse momento é um enfrentamento de uma dessas coisas, porque o meu cérebro tentou criar trocentas formas de eu não fazer isso por medo. Medo do que vão achar, medo do que vão me dizer, enfim, medo de qualquer coisa. E eu venho refletindo nos últimos dias que eu tenho esse medo desde a infância, porque eu lembro que as minhas tias iam em casa e eu me escondia. Eu cheguei a me esconder embaixo da cama uma das vezes para por timidez. Tive uma professora muito favorita na escola, no ensino fundamental, que no último dia dela, minha mãe, eu lembro, eu estava até conversando esses dias com os meus pais sobre isso. Eu lembro claramente que a minha mãe foi comigo comprar um presente para ela de despedida, e em grande parte eu não consegui entregar esse presente por timidez, mesmo que minha mãe estivesse indo comigo. Mas porque eu não lembro muito bem, tinha uns 8 anos, 9 anos ou mais, não lembro. Um dos motivos acredito que foi porque a gente se atrasou também, ela já tinha ido, não lembro, enfim. Mas eu lembro de uma das vezes, não, lembrei agora. Lembro que ela tentou se despedir de mim, e eu não pensava nisso há muito tempo, de verdade. E na parte da escola que eu estava, que a gente estava, eu e ela, tinha uma espécie de corredor atrás da escola. E eu lembro que eu saí correndo lá atrás desse corredor. E ela tentando vir falar comigo, né. Mas eu não lembro agora se isso foi, acho que foi antes de eu comprar o presente, enfim, não lembro tão bem assim, né, porque eu não pensava nisso há muito tempo. É nessas horas que eu acabo sentindo muita sensação de nostalgia, uma sensação muito forte de nostalgia, que é uma coisa muito frequente na minha vida. Enfim, eh, esse vídeo vai ficar muito confuso talvez e muito disperso, muitos saltos de uma parte para outra, mas é compreensível talvez por conta de tantos anos eu tentando enfrentar esse medo e ele sempre ter vencido. Eh, Como eu estava falando, se é que eu vou lembrar agora exatamente do que eu estava falando. Mas em relação à questão de me adaptar à forma dos outros, eh, hoje eu tenho
talvez a principal explicação do porquê disso, mas não é apenas essa única explicação, mas essa acho que é uma grande explicação. Há uns anos atrás eu descobri que eu sou neurodivergente, embora essa palavra, como muitas outras, estão sendo usadas de uma forma, às vezes, muito banalizada, muito, sei lá, mal usada. Tem muitas palavras, eu gosto muito de palavras de português no geral, enfim, das letras. E isso me incomoda às vezes, as pessoas ficarem usando muito algumas dessas palavras, sem pensar e sem estudar antes. Eu mesmo já, por vezes eu fiz isso e hoje eu procuro muito não fazer mais isso, né. Antes de usar uma palavra, eu pesquiso, às vezes, porque às vezes é uma palavra muito específica e não muito usada. Isso até me lembra que era uma coisa que se destacava muito na minha infância, porque o meu pai, eu lembro por vezes de ele perguntando: "Onde você aprendeu essa palavra?" E eu não sabia, ou não vou lembrar exatamente, né, mas provavelmente com na televisão ou com alguma pessoa da família, algum parente, algum vizinho, não sei. Embora algumas das palavras que eu usasse, às vezes, eram muito difíceis, muito complexas para aquela idade, né. Porque eu lembro dele falando isso, perguntando isso pra mim desde muito novo. Mas então eu tenho uma certa coisa, assim, um certo ranço, como alguns dizem, de usar certas palavras hoje que ficaram muito banalizadas e tal. E banalizadas no sentido de usando para qualquer coisa, para qualquer situação, de qualquer jeito, sem pensar, sem pesar direito se essa palavra se encaixa mesmo naquela situação e tal, enfim. Mas eu acho que é isso. Eh, vamos dizer que eu cansei de tentar me adequar aos outros, porque eu tenho um jeito diferente de falar, um jeito diferente de pensar e de funcionar, porque, como eu estava falando hoje, descobri essa questão da neurodivergência. Eu nem vou focar muito agora em qual que é, ou quais são, porque não é só uma. E, enfim, talvez um vídeo depois, vídeo, talvez em um outro momento eu explico como foi a questão da avaliação, eh, como que foi, quanto custou, enfim. Mas, desde que eu descobri essas neurodivergências e até a ansiedade lá em 2019, que eu já tratei já depois de um ataque de ansiedade que eu tive, eu passei a ressignificar muito a minha vida, assim, muitos momentos da minha vida e tal. Porque a neurodivergência, ela não geralmente não vem da fase de adolescência ou da fase adulta para frente. Tem que vir ali, o que geralmente os especialistas dizem é que tem que vir, da infância, né. E eu lembrando da minha infância até hoje, e depois de descobrir a neurodivergência, eu consigo, por vezes, assim, seja diariamente ou vez ou outra, um dia ou outro, assim, eu consigo lembrar de certas situações e aí me vem aquilo: "Ah, por isso que eu fiz aquilo, por isso que eu falei aquilo, por isso que eu agia dessa forma ou daquela forma e tal". Até em relação a essa questão que eu falei da minha professora de sair correndo dela, por conta de timidez, de me esconder quando alguns parentes iam em casa, principalmente tias, né, eu acho que era muito mais a ver com mulheres, porque não, meus tios também. E é isso,
hoje eu paro para pensar e me vem vários desses momentos que vem esse flash, né, por isso que eu agia dessa forma, por isso que eu fazia isso, por isso que eu fazia aquilo e tal". E não só naquela época, né, hoje também. E principalmente hoje, né. Eu até ia começar esse vídeo dizendo que a gente meio que é avisado na infância e na adolescência como que será a vida adulta, geralmente em relação a contas, boletos, a responsabilidades, a um monte de coisas desse tipo, mas ninguém disse pra você quer dizer, pra mim pelo menos, né, não posso falar pelo restante das pessoas, mas ninguém me disse que: "Filho, você encontrará pessoas difíceis, você encontrará pessoas que fazem ou falam isso ou aquilo". E eu até lembro, eu estava pensando nisso antes de gravar o vídeo, que é como infelizmente ainda acontece hoje em dia, que é uma coisa muito idiota, que nunca deveria ter acontecido, mas infelizmente ainda acontece, que é por vezes os pais de pessoas de, por exemplo, pessoas negras, tendo que dizer para os filhos: "Filho, em certas situações você terá que, eh, agir de tal maneira, não dizer certas coisas, eh, se alguém falar dessa forma com você ou daquela forma, ou fizer tal coisa, você tem que agir dessa forma, porque isso ou aquilo pode acontecer", enfim. Imagina você crescer condicionado, eh, a que você não possa ser você mesmo, seja por conta da cor da sua pele, seja por conta de um funcionamento diferente que você tem, e você tem que ficar o tempo inteiro se adaptando ao jeito das pessoas, da maioria das pessoas, e enquanto as pessoas essa maioria das pessoas estão por aí livres e leves e soltas, claro, tem seus problemas e tudo mais, mas, muitas dessas pessoas inconsequentes, eu mesmo tenho conhecido algumas não, várias, nos últimos anos, nesses 5 desde 2019 que eu falei que eu descobri a ansiedade e a partir dali eu tive uma revolução na minha vida, eu tive, eh, vários eu tenho vários momentos de reflexões. Essa palavra inclusive é uma palavra que eu uso muito, porque tanto no meu Instagram quanto na minha conta do YouTube, todo o conteúdo que eu armazeno, que eu salvo ali para ver depois, para enfim, muitos das categorias desses materiais que eu salvo, eu coloco reflexões no início. Então, reflexões barra filosofia, reflexões barra sociedade, reflexões barra humanidade e assim por diante. Mas é foda. Eu vou usar a palavra foda mesmo, é foda. A gente já é foda a gente viver no mundo que a gente vive, e é ainda mais foda, e de novo, eu só posso falar por mim, não posso falar por mais ninguém, mas eu imagino que muitas das pessoas na minha condição, nas minhas condições, acham o mesmo, ou podem achar o mesmo, enfim, é mais difícil ainda. Porque a gente tem que ficar tinha, né, porque eu tenho passado a não a tentar mudar essa situação. Porque, como eu disse, eu passei a maior parte da vida
E muitos de nós, principalmente nós neurodivergentes e pessoas diferentes no geral, não precisa ser neurodivergente, mas acho que neurodivergente se enquadra mais na minha fala. A gente tem que se ficar ainda mais se adaptando ainda mais do que a maioria das pessoas já fazem, para poder viver, para poder existir. A palavra melhor que eu posso usar é para poder existir. A gente tem que se adaptar para poder existir, porque se eu não me adaptar, se eu não falar dessa ou daquela forma, eu vou receber tais olhares e tais comportamentos comigo, tais reações comigo. E isso é exaustivo demais. Tanto que um dos motivos de eu gravar esse vídeo é por isso. Não é só para enfrentar os meus medos e tal, mas para eu botar isso para fora. Agora mesmo tá sendo um desafio para mim. Eu tô dentro do carro, porque ninguém é obrigado a acordar junto de mim na hora que eu acordo, que geralmente eu não durmo muito, eu durmo, às vezes, muitas vezes eu acordo 3, 4 da manhã como hoje. E eu moro em condomínio, então não teria sentido em eu ficar lá no quarto que fosse, ou lá fora na área comum do condomínio fazendo barulho, mesmo que eu esteja falando razoavelmente baixo aqui, mesmo que eu esteja com o microfone e tal. Mas eu não gosto de incomodar. E esse, inclusive, é um dos fatores do, do- das situações que o fato de eu tentar me adaptar desde sempre, desde a infância, principalmente desde a adolescência para cá, geraram em mim essa insegurança, que embora hoje esteja menor, é uma autoestima mais frágil, embora hoje esteja melhor também. Mas eu tô aqui, inclusive, meio que até mesmo estando nesse ambiente, nessa situação de estar dentro do carro, enfrentando o que os outros que estão passando aqui à minha volta agora, porque tá começando a tá começando a tá começando a começar o dia. Então as pessoas estão indo trabalhar, estão indo para a faculdade, enfim, para seus compromissos. E aí vez ou outra tá passando uma por aqui e tal, e até por isso que eu tô aguentando o calor aqui dentro, porque o carro tá fechado para não vazar muito o som daqui para lá e de lá para cá, lá de fora para cá. Enfim, e muito provavelmente eu ainda vou sentir esse desconforto por um bom tempo ainda, mas tá sendo até um pouco eh, aliviador, tá causando um pouco mais de alívio agora eu estar fazendo esse vídeo, fazendo isso nesse momento. Mas já me esqueci de outras coisas que eu tava falando, mas enfim. Eu sinto que uma das coisas que me ajudam, inclusive, a sobreviver hoje, sem achar que todo mundo são, que todo mundo é um imbecil, que todo mundo são, todas as pessoas, ou que uma grande parte das pessoas que eu passei e eu passo na minha vida, que principalmente as que causaram mais estrago, assim, né? É, duas coisas que me ajudaram muito quando eu descobri a ansiedade lá em 2019. Dois podcasts. Um foi da Regina Gianetti, o Autoconsciente, que eu ouço até hoje. Inclusive, os últimos episódios eu preciso eh, ouvir. Mas o dela e outro podcast que me ajudou muito e me ajuda ainda hoje e que vai ajudar por muito tempo ainda, esses dois, é o da Monja Coen. E, inclusive, por conta disso, eu acabei me aproximando muito
da filosofia budista. Eu cresci numa religião cristã, mas eu não vou na igreja há um bom tempo. Hoje eu sinto que eu não quero pertencer a nenhum grupo nesse sentido, um grupo religioso, nem nada do tipo, especificamente de ficar indo numa igreja, num templo, qualquer coisa do tipo. Hoje eu sinto que eu pego um pouco do que das que eu conheci até hoje pregam, e o que é útil eu aproveito e o que não é útil, como a Monja Coen diz, eu jogo fora, né. Ela diz muito isso nos vídeos dela, que eu não lembro se foi Buda que disse ou monge algum outro monge disse isso, mas ela repete em alguns vídeos que se for útil para você, que você use. Se não for útil, jogue fora. Seja uma coisa física, seja uma coisa, eh, uma fala, um ensinamento, qualquer coisa do tipo. E desde então que eu comecei a ouvir esses 2 podcasts lá, que eu falei lá de 2019 para cá, isso juntamente do tratamento da ansiedade, que eu já concluí, mas ainda sigo mais ou menos em relação à terapia, que no momento eu não estou conseguindo, mas enfim, papo para outro dia. Tudo isso e outras coisas que eu comecei a refletir muito, a estudar muito, são o que tem tornado esses momentos seguintes da minha vida até hoje mais toleráveis, mais fáceis de lidar, eh, mais fáceis de lidar, mais suaves, né, menos turbulentos. Embora tenham dias que são mais turbulentos, no pessoal, no profissional, principalmente no pessoal, mas no profissional também, porque tenho encontrado certas pessoas no profissional ultimamente que eu fico me perguntando por que essa pessoa está numa situação melhor que a minha. Como que essa pessoa está numa situação melhor que a minha, agindo da forma que age. E não que eu não faça as minhas cagadas, não que eu não peque, não que eu não cometa as minhas gafes e tal. Mas eu tô, que nem eu falei, desde a infância, adolescência, tentando me adaptar ao jeito dos outros. Estava, né? Porque isso não vai acontecer mais, não está acontecendo mais tanto. Inclusive o fato de eu ser careca, o que não dá pra ver muito aqui, né, foi por conta desse tipo de situação. Em 2019 também, eu tinha eu estava prestes ou já tinha terminado um relacionamento que foi muito pesado pra mim, muito difícil de lidar, e até aquele momento, e por vezes ainda hoje acontece, eu me importava muito com o que os outros pensavam. De novo, por conta de vários desses fatores que eu já falei em relação a ter que me adaptar aos outros e tal. Então eu me preocupava muito com o que os outros pensavam, ou pensariam de mim, nisso ou naquilo. E um dia cheguei em casa, eu acho que eu já tinha terminado o relacionamento, não lembro, ou estava prestes, eu não lembro o que aconteceu no dia. E alguns desses últimos momentos, assim, meses, eu estava ficando com essa minha ex, e neste episódio agora que eu vou contar, eu já tinha voltado para casa dos meus pais. E eu lembro que eu cheguei em casa e eu chamei meu irmão mais novo, que inclusive desde aquela época foi de muita ajuda para mim, e é até hoje, mesmo talvez eu não merecendo tudo isso. E eu espero um dia poder retribuir isso para ele e para os meus pais, para quem me ajudou até hoje.
Mas eu cheguei nesse dia em casa e eu chamei ele e eu tinha uma maquininha de cortar cabelo. E aí eu cheguei pra ele e falei: "Vem aqui, eu quero que você me ajude numa coisa". E aí eu só expliquei brevemente ali o que ia acontecer, que seria que eu ia raspar o meu cabelo, e foi isso que aconteceu. Eu Ele passou a maquininha algumas vezes e eu terminei ali o processo, né, o trabalho. E para alguém que passou a maior parte da vida se importando muito com o que os outros pensavam e tinha um cabelo "comum", entre aspas, imagina a situação de você chegar. Hoje eu estou indo trabalhar, estou indo para a faculdade de uma maneira, com um cabelo, com uma roupa, um visual no geral, e um dia do nada você chega sem cabelo, careca. Eu lembro, parando para pensar agora, não pensava nisso há muito tempo. Foi um grande exercício de coragem, de use qualquer palavra que puder, que pensar. Eh, mas foi uma coisa muito libertadora para aquele momento. Como esse vídeo está sendo agora, e inclusive por isso que eu não vou editar, porque eu estou há uns 2 anos, eu acho, para conseguir fazer isso, de postar um vídeo. E como eu falei lá no começo do vídeo, que minha mente fica tentando criar várias formas para eu não concluir isso. Porque o lugar não tá legal, porque o áudio não tá legal, porque eu não tô com a luz ideal, enfim, qualquer coisa que seja. Agora mesmo, provavelmente tá fazendo barulhos aí na gravação. E é isso. Se eu ficasse toda vez, nunca ia sair. Então esse vídeo, assim como muitos vídeos de muitas pessoas por aí que hoje em dia estão numa situação melhor, tanto consigo mesmas quanto com os seus canais, com seus podcasts, enfim. Muitos eu imagino que tenha sido de algo, de alguma forma parecido com esse meu. Eh, eu já vou parar por aqui, porque já está um vídeo muito longo já e eu já esparcei muito, já pulei muito de um assunto para o outro e repeti muitas coisas. E, enfim, até um próximo vídeo.